A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu tenho deixado algumas mensagens no livro de Salmo nesses últimos dias e eu deixei no Salmo 10, Salmo 11 e hoje eu vou partir para o Salmo 12. Os irmãos observam bem o que o Senhor revelava através do salmista e o salmista deixou para nós hoje acerca da humanidade. É claro que nós, a partir do momento que a gente começamos a meditar na Escritura, na Palavra de Deus, a gente passou a entender que o Senhor disse que o mundo jaz do maligno desde o princípio. Então, na realidade, o mundo, o maligno governa a humanidade. Só não governa aquele que crê e faz uma entrega ao Senhor, então o diabo já não passa mais a ter poder sobre ele. Então a gente sabe que o mundo vive de engano, mentira, traição. Isso é real aos olhos de todos. E principalmente, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Nós vemos que hoje tem igrejinha para todo lado, templo para todo lado. E a gente observa que eles, a maioria, entre aspas, querem servir o Senhor da sua forma, praticando seus mal, correndo atrás de ganância de dinheiro, fazendo mal para um irmão para o outro parente para o outro por causa de dinheiro. É o que nós vai mais ver isso hoje em dia, é só isso. E a ganância, esses homens se titulando a pastor, que de pastor não tem nada, é um monte por aí. Por que eu falo isso? Porque eu conheço muitos, e todos que eu conheço praticam mal, persegue o próximo, faz maldade, fala de mulher adúltera, dá gargalhada. São pessoas verdadeiramente possuídas de legiões de demônios. Porque eu observo, eu ainda pergunto para Deus: Senhor, esse povo acabou de sair da igreja agora, olha o que esse povo está fazendo. Eu pergunto na minha mente, eu falo para Deus: como pode uma coisa dessa? E eu sou muito sincero. Eu moro aqui, nessa casa onde que a gente comprou quando a gente veio da roça. Mas na realidade, dentro de mim, eu daria tudo para estar muito longe daqui. E longe de perto de família. Por que longe de perto de família? Porque eu não saio, que eu não tenho condições. Então eu tô morando aqui, mas se Deus me desse uma condição boa, eu faria isso. Porque família é muito bom. Eu amo a minha família, oro por ela, mas eu queria estar amando e orando à distância. Por quê? Porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá o Senhor. Isso, mas dentro de nós temos isso. Mas eles querem que essa paz conosco, mas nós sermos como eles, na maldade, na sua ruína total a qual eles andam. E isso, eu jamais vou fazer isso na minha vida. E por isso a gente é perseguido e odiado. Então a gente tem que suportar. O Senhor diz que o justo ia ser provado como ouro no fogo. E às vezes Deus permite a gente passar com as pessoas, na família, na igreja, com o crente, coisas que só Deus para dar graça para a gente suportar. Mas isso aqui, a gente não teve um preparamento espiritual para que quando isso acontecesse, a gente estivesse alicerçado no Senhor da maneira a qual era devida a gente estar. Mas a gente hoje, a gente busca esse conhecimento e a gente vai fortalecendo na graça e na misericórdia de Deus. Então eu vou deixar muito bem claro aqui, vou mostrar para os irmãos aqui no Salmo 12, o que o salmista deixou para nós. E olha que o salmista aqui estava distante ainda do fim dos tempos, mas aqui já falava do fim dos tempos, mas estava distante, muito distante, né? Quantas gerações se foi do salmista até nós? Então, os irmãos, imaginem bem aqui no Salmo 12 o que o salmista se expressa. O texto diz assim: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. Pois dizem com as nossas línguas, prevaleceremos, as bênçãos são nossas. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa
da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem ele assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte. Quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amados, observa bem o que a palavra diz aqui. Eu observo que eles são contra essa palavra e eles trazem textos bíblicos para tentar colocarmos a igreja verdadeira do Senhor como errada. E aí eu observo quando fala lá no Muro das Lamentações, quando vai descer lá as 2 testemunhas, eu observo que aquela passagem que eles vão falar que Elias e Enoque estavam atrapalhando o crescimento, a prosperidade da terra e por isso Deus o tirou da terra. Olha como o engano, a mentira, ela vem de longos tempos e o Senhor já advertia nós acerca dessa raça mentirosa e enganosa. É tremendo. Observa aí. Vamos no primeiro versículo de Salmo. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Os homens benignos. Salva-nos, Senhor, porque falta homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. A palavra diz que são poucos fiéis. Falta homem benigno, homem que faz o bem. Falta homem que faz o bem. E poucos fiéis entre os filhos dos homens. Na época de Davi, do salmista, imagine hoje, que vai se cumprir na Escritura. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração doloso. Meu Deus do céu, quantas falsidades, todo dia eu lido com isso, com gente falsa, enganosa. As minhas costas batem na minha, Deus abençoe, tratando eu bem, as minhas costas planejam e maquinam a minha morte. Meus irmãos, tenho lidado com isso há longos anos. Mas eu louvo e glorifico o nome do Senhor por eu ter conhecido esse evangelho da salvação e Deus ter me resgatado da perdição. Eu louvo a Deus todos os dias por eu ter conhecido o evangelho da salvação. Porque na família em que eu nasci, é um milagre de Deus o Senhor ter me escolhido do ventre. E para mim permanecer em fidelidade e pagar o preço da perseguição, do engano e da mentira que eles cometem com os fiéis. Mas vamos louvando o Senhor e prosseguindo no nome do Senhor Jesus. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros, coração dobrado. É a pura verdade. Ao 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. O Senhor vai cortar. Aí já vem aqui a justiça e a vingança de Deus. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. Vai ser cortada da terra. Vai ser tirada da terra. Ao 4. Pois dizem com as nossas línguas, prevalecemos, as bênçãos são nossas. Gente, quem é o Senhor sobre nós? Gente, essas palavras aqui, parece que eu venho ouvindo, já ouvi essas palavras dos falsos profetas e dos perseguidores. Eles falam exatamente o que está escrito aqui. Exatamente isso que está aqui. Não tem. Gente, como a palavra de Deus ela fala conosco, tudo aquilo que a gente precisa ouvir e mostra pra gente que você está no caminho certo, que você está guiando, está andando no caminho certo. Olha a palavra que eu encontrei aqui, a palavra que eu sempre ouço por aí deles. Pois dizem com nossa língua prevalecemos,
Essa semana um não falou comigo, não falou para a irmã Cilada, e Deus cortou lá, você falou, eu não aceito derrota. A mesma coisa, ó, e prevalecemos. As bênçãos são nossas. Eles falam isso mesmo, eles falam, é vitória, é só bênção, varão. Eles fazem o mal e falam que é vitória e é bênção para eles. As mesmas palavras que o salmista deixou aqui, eu ouço na boca dos falsos profetas, que é bênção para eles. É bênção. Eles têm a maldição, faz o mal pro próximo, recebe dinheiro sujo e fala que é bênção para eles. A vitória é nossa, varão, é bênção para nós. São uma turma de lobos devoradores, demônio vestido de ovelha. Estão possuídos de demônio do espírito do anticristo. Eles falam dessa forma que o 4, observe bem, pois dizem com os nossos lábios, com as nossas línguas, e dizem com as nossas línguas, prevalecemos, as bênçãos são nossas. É verdade, eles falam desse jeito. Quem é o Senhor sobre nós? Amados, quando eu acho esses versículos, eu louvo a Deus. Eu entendo que o Senhor está me mostrando tudo aquilo que eu tenho visto com os meus próprios olhos. Olha o 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei. Me levantarei. Agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem ele assopra. Aqueles que são perseguidos, a quem eles assopram, o Senhor vai pôr salvo. O Senhor salva-nos da maldade deles. O Senhor nos cerca de sebe e livra-nos da maldade deles. Olha bem o que o Senhor diz. Olha, por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, o Senhor diz, ó, me levantarei agora. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, o Senhor se coloca de pé. O Senhor levanta do seu trono. O Senhor levanta do seu trono. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. O Senhor coloca nós em salvo para aqueles que eles assopram, aqueles que eles perseguem, aqueles que eles maquinam, faz projeto. O Senhor coloca nós em salvo. Essa é a palavra do Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras. A palavra do Senhor ela é pura. O que o Senhor está dizendo? Minha palavra é pura, é fiel, não volta atrás, confia nela, que eu farei tudo aquilo que eu prometi. Essa é a palavra que o Senhor está dizendo, é pura. Como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é pura. São palavras puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Agora o 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Olha bem. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Aquela geração que o salmista estava nela, aquela geração perversa. E isso aqui prevalece para nós nos dias de hoje. Tu os guardarás, Senhor, desta geração. O Senhor vai nos guardar dessa geração. Essa geração maléfica, essa geração covarde, essa geração que deu lugar a Satanás e faz todos os gostos do diabo. E zombam de Deus, debocham de Deus. E perseguem os fiéis e acham que estão certos, que estão com razão. E a gente tem que suportar. Porque a gente sabe que eles foram levantados para isso. São os filhos da perdição. E hoje eu estava indagando a Deus acerca desses filhos da perdição. Eu parado na minha janela, indagando a Deus sobre a maldade e as covardias que eles fazem. E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração assim. Não, eles têm que existir para cumprir a minha palavra. O Senhor disse no meu coração, eles têm que existir para cumprir a minha palavra. Esses são os escolhidos da perdição, que usa a palavra do Senhor, mas não tem amor nenhum ao próximo, nem ao seu irmão, nem a ninguém, para cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que cumprir. Alguém tem que ser perseguido e morto, perseguido, para cumprir a palavra de Deus.
O Senhor disse que a igreja ia ser perseguida, que nós ia ser odiados por toda a terra, por causa do nome dele. Então tem que cumprir a palavra. Eu louvo a Deus por o Senhor ter me escolhido para a palavra dele ser cumprida. Eu louvo a Deus pelo Senhor ter me escolhido para a palavra dele ser cumprida. Eu sei que a gente sofre, passa peleja, entristece, angustia, mas depois disso tudo, vai vir o renovo, vai vir a alegria, vai vir o refrigério, que é a Nova Jerusalém, a preparada para a sua igreja. É a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Então, aqui diz assim, o 6, né? A palavra do Senhor são palavras puras como prata refinada num forno de barro, como ouro puro. Vamos para o 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração e os livrará para sempre. O Senhor nos guardará dessa geração. Ó, 8. Os ímpios circulam por todas as partes, quanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, os ímpios circulam por toda parte, mas os filhos dos homens, os servos de Deus, os fiéis serão exaltados. Serão exaltados por Deus. Os fiéis, mesmo entre lutas e perseguições, serão exaltados. O Senhor tem uma promessa de exaltar os fiéis. Então, que eu aconselho a você, porque alguém, eu sei que vai ouvir, essa palavra vai necessitar ele. Essa palavra vai valer para alguém que está passando lutas e perseguições. E o que eu digo para você, confia no Senhor. Tá? Não confia no homem, não confia no companheiro, não confia no amigo, não confia no seu irmão, não confia em ninguém. A palavra diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então, olha lá o Caim. O Caim não matou Abel. Os irmãos de José não venderam José e lançaram José no poço. Tá? Observa os irmãos de Davi. Levantou contra Davi, o irmão de Davi. Olha na Bíblia quantos irmãos um traiu o outro. Olha na Bíblia. Amados, mas confia no Senhor. Aquele que é escolhido do Senhor para salvação da sua família, você continua orando para sua família. Para Deus salvar, para Deus aquebrantar o coração. Que o Senhor pode salvar. O Senhor pode quebrantar o coração. Deus pode permitir que a pessoa caia no estreito, numa enfermidade, passe um aperto, uma luta qualquer, se ele for filho da salvação, para que ele reconheça Jesus como o seu único e suficiente salvação, Salvador. Mas quando é filho nascido da vergonha eterna, você vai orar, mas não vai acontecer. Porque já nasceu para a vergonha eterna. O Senhor Jesus conhece o seu salvo. Mas o dever nosso é orar para todos. Orar para as nossas famílias, para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Tem coisa que dói a mesma coisa de uma perseguição. É quando você tem familiar, descendente, que não obedece a palavra e trilha para o caminho tortuoso. E você sabe que vai se arrebentar no final, vai queimar no lago de fogo. E ele insiste, ainda vai rindo, feliz, para o caminho errado e achando que está feliz. E está tão perto de Jesus voltar. E está tão perto de nós descermos a cova fria, tão perto de nós morrermos. É por isso que a palavra nos exorta a estar fiel ao Senhor todos os dias, a todo momento, a todo segundo, porque você não sabe a hora que você vai partir. Mas os filhos da perdição são levantados por Satanás para tentar minar a nossa fé, para tentar nos irar, para nos afrontar, para nos perseguir. Mas ali nós temos que entender que nada mais e nada menos estão sendo instrumento permitido por Deus para nos purificarmos, para quando nós formos entrar na Nova Jerusalém, nós estamos preparados, purificados, porque lá não vai entrar engano, mentira, falsidade. O traidor já sentou na mesa de Cristo um dia, mas não sentará mais. O traidor já esteve no céu um dia, mas não estará mais. O traidor já esteve no jardim do Éden, mas não estará mais. Não estará mais. O traidor achou que tinha vencido Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus expirou e morreu. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos glorificar, vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é Deus. O Senhor disse que ia nos enviar ao meio de lobos devoradores. Eu enviarei como ovelha ao meio de lobos. Então nós temos que entender que nós somos uma ovelha ao meio dos lobos devoradores. Mas os lobos devoradores estão com dias contados. Estão com dias contados. A Bíblia diz que contra o mundo ia se alegrar, a igreja verdadeira ia entristecer. Essa é a palavra de Deus. É a palavra que eles batem contra aí nesses alguns templos por aí. É a palavra que eles odeiam e não pregam, porque eles gostam de pregar mentira e engano para tampar os seus pecados, tampar os seus erros. Mas o povo não está mais bobo, não. O povo sabe quem é quem. O povo olha e sabe quem é quem. Mas infelizmente o povo tem que lidar com sabedoria, porque eles são maus. Eles não pensam duas vezes em destruir uma família que tem filho, criança. Eles armam laço e cilada que destrói as famílias dos outros. Essa raça veio para isso. Com a Bíblia debaixo do braço. Não tem pena e nem piedade de uma família que tem criança. Armam laço, entrega, ferra com aquela família, ainda fica rindo. E usa os pobres dos inocentes para obter bem financeiro. E depois fala que Deus prosperou. Deus está irado com essa nação. Deus está irado com esses crentes falsos profetas. Mas Deus ainda tem que aguentar, porque ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Mas Ele levanta do trono. Ele levanta do seu trono para guardar uma igreja verdadeira. Creia no Senhor. Confia nele, que tudo mais Ele fará. Deus abençoe a todos vocês. E todos ficam na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.